Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Luiz Henrique com mais uma aula de filosofia para a terceira série do ensino médio. Pessoal, então nas aulas anteriores, vocês tiveram a aula 66 com o professor Lucas, que falava de Benjamin, obra de arte e técnica. E agora, na aula de hoje, nós vamos ter a aula número 67, Heidegger e a origem da obra de arte. Os objetivos da aula: introduzir e apresentar conceitos, definições e abordagens da filosofia de Heidegger para a disciplina estética. Martin Heidegger. Então, pessoal, nós vamos novamente aí ter que dar conta de um filósofo muito polêmico e também de uma filosofia muito densa, muito intensa. Então já vai aqui o meu recado para os alunos e também para os colegas professores que nos assistem, que o pensamento de Heidegger aqui vai estar bem sintetizado, bem resumido. Nós vamos pegar apenas ali as principais ideias de ser e tempo, para a partir delas chegar à questão estética de Heidegger, que é a origem da obra de arte, que é, inclusive, um livro onde a questão estética é mais dedicada por parte de Heidegger. Martin Heidegger nasceu numa pequena cidade da Alemanha, chamada Mieskirch, em 26 de setembro de 1889. Sentiu, num primeiro momento, vocação para ser padre e ingressou num seminário jesuíta. Moçada, então o Heidegger aí teve, num primeiro momento, uma vocação católica para ser aí um missionário, para ser aí um padre, para ter aí uma vida religiosa. Contudo, neste seminário, principalmente depois de ler as obras de Martinho Lutero, ele acaba desistindo, então, da vocação de ser padre e vai se dedicar à vida universitária para se tornar um professor universitário, que, para a época na Alemanha, era uma carreira bem interessante e muito respeitada. Então, saindo do seminário, né, ele casa-se em 1917 e, na sequência, consegue um emprego como assistente do professor Edmund Husserl, na Universidade de Marburg. Posteriormente, Heidegger sucederia o professor Edmund Husserl na disciplina de filosofia na Universidade de Freiburg. Então, pessoal, o Heidegger ele vai ter um grande período da vida dele, depois de formado, enquanto ele escrevia o seu doutorado, trabalhando ao lado do professor Edmund Husserl. Edmund Husserl já era, na época, um grande nome da filosofia da Alemanha e estava desenvolvendo um projeto que ele, Edmund Husserl, chamou de fenomenologia, no qual o Heidegger, mesmo na qualidade de aluno de doutorado, de professor assistente, vai ser um grande contribuidor, um grande contribuinte para o Edmund Husserl e a montagem desse projeto chamado fenomenologia. Durante o trabalho como assistente do professor Edmund Husserl, escreve sua principal obra, Ser e Tempo. Esta obra se tornou fundamental para as bases da filosofia existencialista. Com a ascensão de Hitler ao poder, em 1933, Heidegger se filia ao Partido Nazista. Então, pessoal, aqui é uma grande polêmica. Esse tema do Heidegger, da sua filiação ao Partido Nazista e os desdobramentos políticos e pessoais que vão acontecer na vida do Martin Heidegger é uma grande polêmica que envolve este autor. Contudo, como já falei, por ser uma aula bem sintética, nós vamos apenas resumir rapidamente o que aconteceu aqui, sem entrar em detalhes, inclusive sem entrar nos julgamentos morais que sempre levam essa polêmica em torno de Martin Heidegger, porque este tema daria uma aula inteira nossa, discutindo apenas a sua filiação, o motivo disso, se houve ou não um motivo para isso, por que ele sai do Partido Nazista, a perseguição que o Partido Nazista fez, tudo isso daria uma aula, e principalmente o julgamento dele. Tem até um livro chamado ali Heidegger Hell, que vocês podem ler, mas enfim, é uma polêmica grande que é tema de uma única aula e nós
vamos nos manter apenas aos resumos dessa grande polêmica da vida pessoal dele. Então, com a ascensão de Hitler ao poder, em 1933, Heidegger se filia ao Partido Nazista. Com a filiação ao Partido Nazista, Heidegger é nomeado reitor da Universidade de Freiburg, só que não permite propaganda antissemita na faculdade. Por atitudes como estas, suas obras são censuradas até 1944 pelo Partido Nazista e, ao final da guerra, ele repudiaria o nazismo. Para quem não sabe, Heidegger tinha muitos orientandos de doutorado, muitos alunos vinculados a ele na graduação do doutorado de origem judaica e alguns, inclusive, de origem judaica e também de esquerda ou comunistas, certo? Citamos aí Hannah Arendt como uma judia que vai se tornar uma grande filósofa e socióloga depois, que não tem viés de esquerda, mas outros dois, certo? Como o próprio Herbert Marcuse, que vai ser um dos grandes pilares da Escola de Frankfurt, fez o seu doutorado com Martin Heidegger em Hegel, e também temos ali o Karl Löwith, que estudava Marx e marxismo sob a orientação do Martin Heidegger. Então, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do saber filosófico, até onde nós temos registros e conseguimos adentrar nossa pesquisa, o Heidegger nunca se recusou a orientar judeus e também nunca se recusou a orientar pessoas que fizessem pesquisa sobre autores de esquerda, como, por exemplo, Karl Marx. Há registros que ele, inclusive, orientou essas teses de doutorado. E isso foi um grande problema que ele bateu de frente com o pessoal do nazismo. E também acabou sendo, então, expulso e tendo suas obras censuradas pelo Partido Nazista até o final da guerra. Martin Heidegger faleceu na Alemanha em 26 de maio de 1976, em Freiburg. Quiz. Qual a obra mais importante de Martin Heidegger? A. Tempo e o Vento. B. Ser e Tempo. Pensem, respondam e já voltamos. Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta do nosso quiz. Qual a obra mais importante de Martin Heidegger? Letra A, O Tempo e o Vento. Letra B, Ser e Tempo. Resposta correta é letra B, Ser e Tempo. Tempo e o Vento é o nome de um livro verdadeiro que existe, do nosso querido escritor brasileiro, Érico Veríssimo. Também fica aí a recomendação para lerem. Mas a resposta é: qual a obra mais importante de Heidegger? Ser e Tempo. O pensamento de Heidegger. Então, pessoal, agora nós vamos entrar ali naquela parte, como eu falei, de uma filosofia densa, que exige muito do nosso pensamento, que é entender ali a ontologia criada por Martin Heidegger. Pô, professor, como assim ontologia? Bem, moçada, ontologia é um nome técnico da filosofia que se dá para pesquisas filosóficas que tentam encontrar qual que é o ser essencial da existência do mundo, qual que é o ser essencial da existência em geral. Tudo aquilo que busca um ser que garante a existência das coisas, um ser que é a essência das coisas, é chamado de ontologia pela filosofia, ok? Para Heidegger, a pergunta fundamental da filosofia deve ser sobre o ser. Desde a antiguidade, os filósofos, segundo Heidegger,
não indagavam sobre o ser, e sim sobre o ente, sobre as coisas, sobre o mundo. Ou buscavam entender o ser humano a partir da relação com os objetos e o meio que ele estava, ou seja, entender o ser humano como vivente do mundo. O Heidegger vai ter uma peculiaridade com relação a essa pergunta sobre o ser e sobre o ser humano em geral. Para Heidegger, certo? Ele se questiona sobre o homem, o único capaz de fazer a pergunta. Assim, quem é o homem? Quem é o ser para Heidegger? Para Heidegger, o ser humano é um Dasein. Pessoal, o que significa essa palavra Dasein? Parece um palavrão, Dasein. Não, vamos lá. Dasein, como está ali no slide, vem de uma composição que o nosso grande filósofo Martin Heidegger faz, então ele cria essa palavra. Dasein é um conceito, uma palavra criada pelo Martin Heidegger para determinar a interpretação que ele tem sobre o ser humano e a existência. Então, quem é o Dasein? O Dasein é um ser aí. A palavra sein, em alemão, é o verbo ser. A palavra da é aí. Então, a junção de ser com aí fica ser aí. Então, o ser humano é um grande Dasein, é um grande ser aí. O ente, a palavra ente, o Heidegger vai designar todas as coisas, os animais, as plantas, etc. Ente, então, é tudo aquilo que está no mundo, enquanto o ser aí é no mundo. O ser aí está sendo no mundo, ok? O poder ser é a possibilidade de cada Dasein. Isso é muito importante, pessoal. Então, o que seria o ser aí, o Dasein? O ser aí, o Dasein, é o homem. Por quê? O ser aí, o Dasein, é a possibilidade de escolha. Só o homem escolhe tornar-se médico. Só o homem escolhe tornar-se professor. Só o homem escolhe tornar-se nada. Não quero ser nada, não quero estudar, não quero trabalhar. Nenhum outro vivente no mundo, nenhuma outra coisa que existe no mundo tem essa possibilidade. Então, o ser humano é um grande poder ser. Só o Dasein é capaz de escolher em cada momento o que deseja ser. Só o Dasein é capaz de tornar-se neste mundo. Essa capacidade de tornar-se, de vir a ser algo, de escolher vir a ser algo, é uma característica do ser aí, que é o ser humano. Por outro lado, os animais não podem escolher. O exemplo de um gato. Sempre vai estar em busca de comida e abrigo até o final dos seus dias. Ou seja, o que é a existência para um gato? Abrigo, um lugar seguro para o seu descanso e comida para ele não morrer de fome. E a maioria dos animais vai viver desse instinto de manutenção da vida. Um abrigo, um lugar seguro, a comida que permite que ele exista, porque senão ele morre de fome, e a reprodução, que é perpetuar a espécie. Então, os animais em geral têm essa lógica. Segurança, alimentação e procriação da espécie. O ser humano ultrapassa isso e muito. O ser humano escolhe ser médico, o ser humano escolhe ser político, o ser humano escolhe ser engenheiro, o ser humano escolhe estar aí como vocês estão, tendo aula para aprender filosofia, para tentar entender qual que é a sua existência, para tentar entender por que ele mora numa sociedade. O ser humano escolhe escrever sobre sociologia. Vamos estudar a sociedade. Por que a minha sociedade funciona desse jeito e a sociedade japonesa funciona de outro jeito? Então, toda essa produção de conhecimento humano, medicina, engenharia, sociologia, filosofia, matemática, história, toda essa produção mostra que o ser humano é justamente isso, esse tornar-se, esse vir a ser, essa grande possibilidade de explicar-se no mundo. Já o Dasein pode escolher, mas deve fazê-lo no mundo em que foram jogados. Atenção, isso é extremamente importante, anotem aí. O Dasein, o ser aí, o ser humano, não escolheu estar neste mundo, nem neste tempo histórico, aqui agora que nós estamos vivendo.
todos nós fomos colocados no mundo. Por quem? Heidegger não coloca. Se você é alguém religioso, você vai responder, por Deus. Perfeito. Mas essa não é a questão de Heidegger. O Heidegger só faz essa advertência, que o ser no mundo, o ser aí, o Dasein, ele não escolhe estar neste mundo, nem escolhe o tempo histórico que vem para esse mundo. Ele está sendo no mundo como uma grande possibilidade de ser, como um grande vir a ser. Quiz. O que é o ser humano para Heidegger? Letra A, o ser aí. Letra B, o estar aí. Pensem, respondam e já voltamos. Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta do nosso quiz. Quiz. O que é o ser humano para Heidegger? Letra A, um ser aí. Letra B, um estar aí. Resposta correta é ser aí. Então, resposta do nosso quiz. O que é um ser humano para Heidegger? O ser humano para Heidegger é um ser aí, é um Dasein, ok? Momento Enem. Bom, pessoal, agora chegamos no nosso momento Enem, onde nós selecionamos uma questão do Enem ou uma questão de vestibular muito parecida com uma questão de Enem, que tem ali a mesma estruturação, o mesmo objetivo que as questões de Enem cobram de vocês, para aprofundarmos o pensamento, o tema trabalhado na aula de hoje. Então, vamos prestar atenção que essa é uma questão bem importante, retirada e adaptada de uma grande universidade paranaense, de uma grande universidade estadual nossa. UniOeste 2017, adaptado. Heidegger afirma: eis porque todos podemos, a qualquer instante, nos lançar as perguntas pelo ser dos entes e pelo sentido do ser em geral, ou seja, as perguntas filosóficas. Lembre-se do que a gente falou no início da aula. Qual que é a pergunta originalmente filosófica? Qual que é a pergunta que para Heidegger é a grande pergunta da filosofia? É a pergunta que faz com que a filosofia exista até hoje. É perguntar pelo ser. O que é o ser? O que é a existência? Independente de filosofarmos expressamente, as questões e a força para a investigação, portanto, estariam na raiz mesma de nosso ser e precedem todo o conhecimento e pensamento aplicado. Prestem atenção no que está destacado aqui com caracteres em vermelho, porque aqui o que está sendo dito? Que perguntar sobre o que é o ser, perguntar sobre quem eu sou, perguntar sobre o que é o mundo, que são essas perguntas ontológicas que nós falamos, é do ser humano. Só o ser humano tem essa capacidade de fazer perguntas ontológicas. E por isso, só o ser humano tem capacidade de filosofar. Isso segundo Heidegger. Agora vem um outro filósofo na jogada. Vem um outro filósofo aqui na questão. Prestem atenção. Aristóteles afirma, estamos em Aristóteles agora, todos os seres tendem essencialmente ao saber. Essa tendência essencial significa que uma propensão para o saber está presente, ainda que inexplorada em todos os seres humanos. Em suma,
Aristóteles já estaria dizendo que o ser homem significa filosofar. Então veja que interessante. A definição em vermelho aqui que nós destacamos, junto com a afirmação de Aristóteles, comentada por quem fez a questão, nos leva que o ser humano é um grande filosofar. Então, para Aristóteles, como está aqui em negrito, e para Heidegger, como está em vermelho, chegamos à conclusão que para esses filósofos, filosofar é o ser humano e o ser humano é o filosofar. Tipo um círculo virtuoso, ok? Vamos agora, então, para o comando da questão. Com base no que foi dito, marque a alternativa correta. Então, um comando muito direto, um comando muito seco. Ele está dizendo que tem aqui 5 alternativas, A, B, C, D e E, e você deve escolher uma que você acha mais correta, segundo o texto trabalhado como parte da questão. Com base no que foi dito, marque a alternativa correta. Qual que seria a alternativa correta? Letra A. Uma contradição total reina entre as teses contemporâneas e gregas em filosofia? Será? B. Não tem importância central a atenção nem a interpretação das formulações de termos filosóficos? Será? Não vi isso no texto. C. Segundo Heidegger, a distinção entre o ente e o ser torna possível o pensamento? Opa, isso está no texto, tem a ver com o pensamento de Heidegger. D. Aristóteles afirma a tendência essencial do ser humano a ficar preso ao sentido da visão nas sombras? Será? E. Heidegger e Aristóteles têm como tese que filosofar expressamente é um destino humano comum. Pode ser? Pense, reflita e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos ver a resposta da nossa questão tipo Enem. Resposta correta é a letra E. Heidegger e Aristóteles têm como tese que filosofar expressamente é um destino comum do ser humano. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.